A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Não existe KPI definitivo. Então, o KPI, às vezes a gente fica preso, né? Preciso mensurar meu churn, né? Pô, deixa eu definir o que é o churn aqui pra mim, não sei o que lá. E às vezes teu problema é tão específico que você deveria desenvolver um KPI próprio pro teu caso. Uhum. E a maioria deles já existem, né? Pô, super documentado. Sim. Fala-se muito sobre isso, né? Mas não existe um KPI determinístico ou universal para tudo, né? Eventualmente, dependendo... Que a gente gerou, tem um exemplo disso que a gente gerou dentro da operação. Porque o Net Revenue Retention, ele é um KPI que existe, então não é uma invenção. Perfeito. O churn negativo também, todos esses vêm até do mundo de software. Serviço, pouquíssimo se fala disso. Se fala de churn, bastante serviço, mas não se fala muito de revenue retention. Se fala relativamente... Eu vejo se falar pouco, muito mais em software. Perfeito. E aí um que a gente criou foi... Ao longo do tempo a gente foi vendo que o aspecto de resultado é um problema. Né? A gente criou um indicador que... eu nem lembro por que chama isso, mas é MM sobre F. Resumidamente o cálculo é tipo assim, eu tenho que gerar para o meu cliente pelo menos, no mínimo, para eu poder dizer que esse cliente está minimamente saudável, ele deveria não estar puto pelo menos com o resultado, se eu gero pelo menos 2 vezes o que ele me paga, se eu gero de margem de contribuição, pelo menos 2 vezes o que ele me paga. Perfeito. Então, descontando mídia, descontando tudo, ele tem que ter margem de pelo menos 2 vezes o que ele me paga. Claro. Entendeu? Pra ele perceber valor. Exatamente. Senão, às vezes, Porque daí o que a gente fazia antes? O que aconteceu? A gente media ROI. E aí, o primeiro indicador que a gente media era ROI 1. Que é, se o cara tá pelo menos conseguindo pagar o que ele tá investindo, já é minimamente decente. Pra gente que é marqueteiro, que é a cara de growth, a gente sabe que uma estratégia de ROI 1 é aquela estratégia que, pelo menos ela não tá perdendo dinheiro, então vale iterar, melhorar, otimizar. Só que a gente geralmente ignora o custo. Né? Ignora ali o valor da V4, ignora o valor do time, entre outros pontos. Perfeito. Então a gente vendo isso e vendo que o cliente mesmo com o ROI 1 saía, a gente começou a fazer o cálculo desse MM sobre F, que eu não lembro o que é a sigla, depois se tornou Growth Rate, que também é outro nome estranho, a gente ainda tá dando um nome bom para isso, mas de entender que o cara com ROI 1 muitas vezes não tinha essa característica de 2 vezes o nosso FII com a sua margem de contribuição. E era por isso que ele saía. Então, esse número, esse indicador, você vai pesquisar, não vai achar MM sobre F, Growth Rate, você não vai achar isso. Claro. Mas foi algo que a gente criou para dentro da nossa operação para entender o quão saudável o cliente está e com isso saber, esses clientes estão numa zona mais tranquila, eu posso talvez aprofundar mais com ele, talvez pensar em mais produtos para ele, talvez pensar em como dar mais resultado para ele, já que achou uma veia, né? Perfeito. E outros KPIs também. Então, eventualmente, para algum tipo de negócio aqui, um KPI ótimo seria a quantidade de clientes que fizeram a segunda venda. A gente tem esse episódio. Super importante. A gente falou disso, é verdade. A segunda venda é super importante, né? Sim. Já é uma baita métrica de retenção. Sim. Eventualmente, para outros casos, a quantidade de clientes, a quantidade de produtos ou categorias que eu tenho penetrado na minha base, na média. Então, eu sou uma empresa, vou pegar o e-commerce de roupa, né? Uhum. Eu tenho cueca, tenho meia e tenho camiseta, né? Não quero saber quantas camisetas ou quantas cuecas ou quantas meias o cliente comprou. Eu quero saber qual que é a minha quantidade de penetração média da categoria. Então, olho para a minha base atual. Na média, cada cliente tem quantas categorias, né? Ele pode ter de 1 a 3, né? Cueca, meia e camiseta. Uhum. Se esse meu indicativo tá 1,2... Na média, minha base atual tem 1,2 produtos, né? Categorias de toda a oferta que eu tenho, baita oportunidade de cross-sell. Muito legal. Baita oportunidade o cara já consome o produto, né? O sujeito já comprou uma categoria tua. Você tem mais outras 2 para falar com ele. Experimenta aqui. A gente volta pro conceito de conversa, né? Então, esse indicativo, e outros aqui que a gente falaram, pode ser ultra importantes para a gente chegar a essa conclusão do momento de dar o próximo produto, o próximo passo, ou ampliar ou não o meu negócio. Né? Então, essa penetração de categorias, eu acho que ela talvez seja uma das mais importantes para a gente ver o valor de revenue que eu tenho na minha base, né? Quanto suco eu ainda tenho, ou não. Eu já deveria estar pensando na nova categoria, né? Sim. Então, nesse caso, vamos supor que o sujeito tem essas 3 categorias e esse indicador já está 2,6. Já vendi pelo menos uma vez cada uma das categorias que eu tenho aqui e tal. E aí, nesse exemplo, vou dar um próximo passo, porque é importante.
Você tem que avaliar em função do cohort. Um cliente novo dificilmente vai ter 3 produtos, 3 categorias. Então, eventualmente, teu cohort cliente correto... correto na tua base há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Perfeito. Pô, vou isolar só 6 meses para trás. Sempre isolo 6 meses para trás. Pego todos os clientes que eu tenho que criaram a primeira conta até 6 meses. Então, esse jogo de ficar identificando o KPI, ele é dinâmico, ele não tem uma resposta única, né, e universal. Mas é ele que vai te ajudar a definir o próximo passo teu e do teu cliente, né? Olha só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já está aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de praxe, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference.